Bem-vindo a mais um vídeo do canal Maravilhas da Natureza, o seu destino para descobrir as maravilhas do mundo natural e aprender sobre a incrível diversidade de vida que habita nosso planeta. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Toda semana trazemos novos vídeos sobre animais, ecossistemas e curiosidades científicas que vão surpreender você. No vídeo de hoje, vamos mergulhar nas profundezas dos oceanos e explorar o fascinante mundo dos tubarões. Esses majestosos predadores dos mares são frequentemente mal compreendidos e temidos, mas desempenham um papel vital em nossos ecossistemas marinhos. Vamos conhecer mais sobre sua história, as diversas espécies, comportamentos intrigantes, e por que eles são essenciais para a saúde dos oceanos. Você sabia que os tubarões existem há mais de 400 milhões de anos, muito antes dos dinossauros caminharem sobre a Terra? E que existem mais de 500 espécies diferentes de tubarões, desde os gigantescos tubarões-baleia até os pequenos e furtivos tubarões-lanterna. Prepare-se para uma jornada incrível enquanto desvendamos os mistérios desses incríveis animais. Se você ama a vida marinha tanto quanto nós, já deixe seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. E, claro, queremos ouvir de você. Qual é o seu tubarão favorito? Deixe um comentário abaixo. Vamos começar nossa aventura oceânica e descobrir tudo sobre os reis dos mares, os tubarões. Breve introdução sobre o fascínio e os mitos em torno dos tubarões. Os tubarões são criaturas que sempre despertaram um misto de fascínio e medo na imaginação humana. Desde os tempos antigos, eles foram reverenciados como poderosos caçadores dos mares, símbolos de força e resiliência. Mas ao mesmo tempo, muitos mitos e equívocos têm cercado esses magníficos predadores. Os tubarões têm capturado a atenção e a imaginação das pessoas ao longo dos séculos. Com seus corpos elegantes, olhos penetrantes e habilidades de caça excepcionais, eles são frequentemente vistos como os guardiões dos oceanos. Filmes, documentários e livros frequentemente retratam esses animais como seres majestosos e misteriosos, cuja presença impõe respeito. No entanto, junto com o fascínio, surgiram muitos mitos e equívocos. Quem nunca ouviu que os tubarões são máquinas de matar insaciáveis ou monstros sedentos por sangue? A realidade, porém, é bem diferente. Enquanto os tubarões são predadores eficientes, eles raramente representam um perigo significativo para os seres humanos. Na verdade, o número de ataques de tubarões é extremamente baixo em comparação com muitos outros riscos cotidianos. Muitos dos mitos sobre os tubarões surgem de um medo primordial do desconhecido e da forma como eles são retratados na mídia. Filmes como Tubarão ou Jaws, de Steven Spielberg, por exemplo, alimentaram a imagem dos tubarões como predadores perigosos, criando uma percepção distorcida que persiste até hoje. Ao contrário do que se pensa, a maioria das espécies de tubarões não representa nenhuma ameaça para os humanos. Eles desempenham um papel crucial na manutenção da saúde dos ecossistemas marinhos, regulando as populações de outras espécies e mantendo o equilíbrio do oceano. Neste vídeo, vamos explorar a verdade sobre os tubarões, desmistificando os equívocos mais comuns e destacando o papel vital que eles desempenham nos nossos oceanos. Vamos aprender sobre sua evolução, a diversidade incrível de espécies, seus comportamentos fascinantes, e como podemos ajudar a proteger essas criaturas impressionantes para as futuras gerações. Origem dos tubarões e sua evolução ao longo dos milhões de anos. A origem dos tubarões. Os tubarões são um dos grupos de animais mais antigos da Terra, com uma história evolutiva que remonta a mais de 400 milhões de anos, muito antes dos dinossauros aparecerem. Os primeiros tubarões surgiram no período Devoniano, também conhecido como a Era dos Peixes. Esses primeiros tubarões eram bastante diferentes dos que conhecemos hoje, mas já exibiam muitas das características que associamos a esses predadores marinhos. Os fósseis mais antigos de tubarões são fragmentos de dentes e escamas, já que seus esqueletos cartilaginosos não fossilizam tão bem quanto os ossos. O fóssil mais antigo de um tubarão completo é do gênero Cladozelache, que viveu há cerca de 370 milhões de anos. Cladozelache era um predador ágil e rápido, com um corpo hidrodinâmico e várias fileiras de dentes afiados. Com o passar dos milhões de anos, os tubarões passaram por várias fases de evolução e diversificação. No período Carbonífero, surgiram tubarões de grande porte com dentição mais especializada, adaptados para diferentes nichos ecológicos. Durante o período Permiano, os tubarões enfrentaram grandes extinções, mas aqueles que sobreviveram continuaram a evoluir e diversificar.
No período Triássico, aproximadamente 250 milhões de anos atrás, os tubarões modernos começaram a aparecer. Esse foi um período de grande diversificação para muitas formas de vida marinha, e os tubarões estavam entre os predadores de topo dos ecossistemas aquáticos. Os tubarões modernos, como os que conhecemos hoje, surgiram durante o período Jurássico, cerca de 150 milhões de anos atrás. Estes tubarões possuíam características que os tornavam predadores ainda mais eficientes, como mandíbulas articuladas, dentes serrilhados e sentidos altamente desenvolvidos. Entre os tubarões mais icônicos da era moderna está o Megalodon, um gigante que viveu há cerca de 23 a 3,6 milhões de anos, durante o período Mioceno até o Plioceno. O Megalodon é considerado um dos maiores e mais poderosos predadores da história dos vertebrados. Os tubarões sobreviveram a várias extinções em massa que eliminaram muitas outras formas de vida. Sua capacidade de adaptação, biologia eficiente e nichos variados permitiram que prosperassem onde outros falharam. Hoje, existem mais de 500 espécies de tubarões, variando desde o pequeno tubarão-lanterna anão, com apenas alguns centímetros de comprimento, até o gigantesco tubarão-baleia, que pode ultrapassar 12 metros. Os tubarões continuam a evoluir e adaptar-se aos desafios modernos, enfrentando ameaças significativas como a pesca excessiva e a destruição do habitat. A sua incrível história evolutiva é um testemunho da sua resiliência e importância nos ecossistemas marinhos. Compreender a longa história evolutiva dos tubarões nos ajuda a apreciá-los não apenas como predadores formidáveis, mas como sobreviventes notáveis da história da Terra. Fósseis e primeiros tubarões conhecidos. Os fósseis de tubarões são fundamentais para compreendermos a longa e fascinante história evolutiva desses predadores marinhos. Como os tubarões possuem esqueletos feitos de cartilagem em vez de ossos, seus fósseis completos são raros. No entanto, dentes e escamas fossilizados, que são mais duráveis, fornecem informações valiosas sobre os primeiros tubarões e sua evolução. Os fósseis mais antigos de tubarões datam de cerca de 400 milhões de anos atrás, no período Devoniano. Estes fósseis são geralmente encontrados em forma de escamas e dentes. A presença de dentículos dérmicos, pequenas estruturas semelhantes a escamas que cobrem a pele dos tubarões, foi um dos primeiros indícios da existência desses animais primitivos. Cladozelache, um dos primeiros tubarões completos. Um dos tubarões mais antigos e conhecidos a partir de fósseis relativamente completos é o Cladozelache. Vivendo há cerca de 370 milhões de anos, Cladozelache tinha um corpo fusiforme, adaptado para velocidade e agilidade. Seus fósseis foram encontrados na América do Norte e revelam várias características avançadas para a época, como nadadeiras peitorais grandes e uma cauda heterocerca simétrica. Diferente dos tubarões modernos, Cladozelache não tinha escamas de grandes proporções, e seus dentes eram pequenos e lisos, indicando uma dieta baseada em pequenos peixes e crustáceos. Cetecantanthus, um tubarão peculiar. Outro tubarão primitivo interessante é o Cetecantanthus, que viveu durante o período Carbonífero, aproximadamente 360 a 300 milhões de anos atrás. Este tubarão é notável por sua aparência única, possuía uma estrutura em forma de bigorna na parte superior da cabeça e nas costas, cuja função ainda é objeto de especulação entre os cientistas. Algumas teorias sugerem que poderia ser usada para defesa, acasalamento ou demonstração de dominância. Helicoprion, o tubarão com mandíbula em espiral. Entre os tubarões mais enigmáticos e fascinantes dos tempos primitivos está o Helicoprion, conhecido principalmente por sua mandíbula em espiral, que se assemelha a uma serra circular. Vivendo há cerca de 290 milhões de anos, durante o Permiano, o Helicoprion deixou um mistério que intrigou cientistas por mais de um século. Apenas recentemente, estudos detalhados dos fósseis permitiram reconstruir sua mandíbula, sugerindo que a espiral de dentes ajudava a rasgar a carne das presas. Otodus megalodon, o gigante extinto. Avançando no tempo, chegamos ao período Mioceno, cerca de 23 a 3,6 milhões de anos atrás, onde encontramos um dos tubarões mais famosos de todos os tempos, o Otodus megalodon. Este gigante marinho poderia chegar a 18 metros de comprimento, tornando um dos maiores e mais poderosos predadores que já existiram. Seus dentes, alguns medindo até 18 centímetros, são encontrados em todo o mundo e são peças populares de colecionadores e paleontólogos. Os fósseis de tubarões, embora fragmentados e às vezes escassos, fornecem uma janela incrível para a evolução e diversidade desses predadores marinhos ao longo dos milhões de anos.
Eles nos mostram como os tubarões se adaptaram e sobreviveram a diversas mudanças ambientais e extinções em massa, emergindo como alguns dos mais eficientes e adaptáveis predadores dos oceanos. Variedade de espécies de tubarões. Os tubarões são um grupo diversificado de peixes cartilaginosos, com mais de 500 espécies conhecidas. Eles variam amplamente em tamanho, forma e comportamento, ocupando diferentes nichos ecológicos nos oceanos. Tubarões grandes. Tubarão-baleia, Rhincodon typus. O tubarão-baleia é o maior peixe existente, atingindo até 12 metros ou mais de comprimento. Apesar de seu tamanho imenso, é um gigante gentil que se alimenta principalmente de plâncton, filtrando a água através de suas enormes bocas. Tubarão branco, Carcharodon carcharias. O tubarão branco é talvez o mais famoso dos grandes tubarões, conhecido por sua poderosa mordida e presença em águas costeiras de todo o mundo. Pode atingir até 6 metros de comprimento e é um predador de topo, alimentando-se de peixes, focas e até baleias menores. Tubarões pequenos. Tubarão-lanterna anão, Etimopterus perri. Um dos menores tubarões conhecidos, o tubarão-lanterna anão mede apenas cerca de 20 centímetros de comprimento. Habita águas profundas e é conhecido por sua bioluminescência, que pode ajudar a atrair presas ou confundir predadores. Tubarão-gato, Ciliolinidade. Os tubarões-gatos são um grupo de pequenos tubarões, geralmente encontrados em águas rasas ao redor de recifes e costas rochosas. Eles variam de 50 a 150 centímetros de comprimento e são conhecidos por sua aparência semelhante a gatos e hábitos noturnos. Tubarões raros. Tubarão-cobra, Chlamydoselachus sanguineus. Com sua aparência pré-histórica e corpo alongado, o tubarão-cobra é um dos tubarões mais raros e enigmáticos. Vive em águas profundas e é raramente avistado, com seu corpo semelhante a uma enguia e dentes afiados, adaptados para capturar presas rápidas. Tubarão-goblin, Mitsucurina ovstoni. Conhecido como fóssil vivo, o tubarão-goblin tem uma aparência única com um focinho alongado e dentes em forma de agulha. Habita águas profundas e é extremamente raro, sendo um dos tubarões mais peculiares e menos compreendidos. Tubarões comuns. Tubarão azul, Prionace glauca. Com sua elegância e coloração azul viva, o tubarão azul é encontrado em todos os oceanos temperados e tropicais. Pode atingir até 4 metros de comprimento e é frequentemente visto em alto mar, alimentando-se de peixes e lulas. Tubarão-martelo, Sphyrnida. Os tubarões-martelo são conhecidos por sua cabeça distintiva em forma de martelo, que lhes proporciona uma visão panorâmica. Há várias espécies de tubarões-martelo, com o tubarão-martelo recortado sendo um dos mais comuns. Eles são encontrados em águas costeiras e oceânicas de todo o mundo. A diversidade de tubarões é impressionante, abrangendo desde os gigantes pacíficos dos oceanos até os pequenos e luminosos habitantes das profundezas. Cada espécie de tubarão tem adaptações únicas que lhe permitem sobreviver e prosperar em seu ambiente específico. Essa variedade não só enriquece a vida marinha, mas também desempenha papéis cruciais na manutenção da saúde dos ecossistemas oceânicos. Exemplos de espécies conhecidas. Os tubarões são uma classe incrivelmente diversa de peixes cartilaginosos, e algumas espécies se destacam por suas características únicas e pela atenção que recebem tanto de cientistas quanto do público em geral. Tubarão branco, Carcharodon carcharias. O tubarão branco é, sem dúvida, uma das espécies mais icônicas e reconhecíveis. Este predador de topo é conhecido por seu tamanho impressionante, que pode atingir até 6 metros de comprimento e pesar mais de 2.000 kg. Os tubarões brancos são encontrados em águas temperadas e costeiras de todo o mundo, com grandes populações ao redor da África do Sul, Austrália, Califórnia e Ilha de Guadalupe no México. Uma das características mais notáveis do tubarão branco é sua poderosa mandíbula cheia de dentes serrilhados, capazes de arrancar grandes pedaços de carne de suas presas. Eles se alimentam principalmente de peixes grandes e mamíferos marinhos, como focas e golfinhos. Os tubarões brancos também são conhecidos por sua habilidade de saltar fora da água ao capturar presas. Tubarão-tigre, Galeocerdo cuvier. O tubarão-tigre é famoso por suas listras escuras em seu corpo, que lembram as de um tigre, especialmente em indivíduos jovens. À medida que envelhecem, essas listras tendem a desaparecer. Estes tubarões podem crescer até 5 metros de comprimento e pesar mais de 900 kg, sendo encontrados em águas tropicais e subtropicais em todo o mundo.
O tubarão-tigre é um predador oportunista e tem uma dieta extremamente variada, que inclui peixes, tartarugas, aves marinhas, moluscos, crustáceos e até mesmo resíduos humanos. Sua habilidade de consumir uma ampla gama de alimentos lhe rendeu o apelido de "o lata de lixo do mar". O tubarão-tigre é um dos tubarões mais frequentemente associados a ataques a humanos, embora tais incidentes sejam relativamente raros. Tubarão-martelo, Sphyrnida. Os tubarões-martelo são facilmente reconhecíveis por suas cabeças em forma de martelo, conhecidas como cefalofórios. Existem várias espécies de tubarões-martelo, com tamanhos variando desde o pequeno tubarão-martelo recortado, Cirna corona, que pode medir apenas 1 metro, até o grande tubarão-martelo, Cirna mocarra, que pode crescer até 6 metros. Essa forma de cabeça única proporciona aos tubarões-martelo uma visão panorâmica e aumenta sua capacidade sensorial, permitindo-lhes detectar presas, como raias, enterradas na areia. Os tubarões-martelo são encontrados em águas temperadas e tropicais em todo o mundo, muitas vezes em grandes cardumes durante a migração. Tubarão-baleia, Rhincodon typus. O tubarão-baleia é o maior peixe existente, podendo crescer até 12 metros ou mais e pesar cerca de 20 toneladas. Apesar de seu tamanho imenso, é um gigante gentil e se alimenta principalmente de plâncton, além de pequenos peixes e crustáceos. Eles filtram a água através de suas grandes bocas abertas enquanto nadam lentamente. Os tubarões-baleia são encontrados em águas tropicais e quentes ao redor do mundo, e são conhecidos por suas migrações longas em busca de áreas ricas em alimentos. Eles são uma grande atração para o ecoturismo em muitos países, como México, Filipinas e Austrália, onde os mergulhadores podem nadar ao lado desses gigantes gentis. Cada uma dessas espécies de tubarões tem suas próprias características e comportamentos únicos que as tornam fascinantes e importantes para o equilíbrio dos ecossistemas marinhos. Ao entender mais sobre esses incríveis predadores, podemos apreciar melhor a diversidade e complexidade do mundo natural e a necessidade de conservar essas magníficas criaturas para futuras gerações. Estrutura corporal dos tubarões. Os tubarões possuem uma estrutura corporal única que os distingue de muitos outros peixes. Seu esqueleto cartilaginoso, dentes especializados e barbatanas bem adaptadas são algumas das características que os tornam predadores eficientes e bem-sucedidos. O esqueleto dos tubarões é feito de cartilagem em vez de ossos. A cartilagem é um tecido mais leve e flexível que o osso, proporcionando aos tubarões uma série de vantagens. A leveza do esqueleto permite que eles economizem energia enquanto nadam, facilitando a flutuação e aumentando a agilidade na água. Além disso, a flexibilidade da cartilagem ajuda a absorver impactos durante as caçadas e confrontos. Apesar de ser mais leve, a cartilagem dos tubarões é reforçada com depósitos de cálcio em certas áreas, especialmente nas mandíbulas, tornando-a suficientemente forte para suportar suas poderosas mordidas. Os dentes dos tubarões são uma das características mais icônicas e variadas entre as espécies. Os dentes são altamente especializados e adaptados ao tipo de dieta de cada tubarão. Por exemplo, tubarão branco, Carcharodon carcharias possui dentes triangulares, grandes e serrilhados, ideais para rasgar carne. Tubarão-tigre, Galeocedo cuvier seus dentes são pontiagudos e curvados, com bordas serrilhadas, perfeitos para cortar através de carne, ossos e até cascos de tartarugas. Tubarão-baleia, Rhincodon typus tem dentes muito pequenos e numerosos, mas eles não são utilizados para alimentação. Em vez disso, esse tubarão filtra plâncton e pequenos peixes da água. Tubarão-maco, Isurus oxyrhynchus possui dentes longos e finos, ideais para agarrar peixes rápidos. Os dentes dos tubarões estão dispostos em várias fileiras e são constantemente substituídos ao longo da vida do animal. Quando um dente é perdido, um novo dente da fileira posterior avança para substituí-lo, garantindo que o tubarão sempre tenha uma dentição afiada. As barbatanas dos tubarões são estruturas essenciais para a locomoção e estabilidade na água. Existem vários tipos de barbatanas, cada uma com sua função específica. Barbatanas peitorais, localizadas nas laterais do corpo, estas barbatanas ajudam na elevação e manobrabilidade. Elas são fundamentais para que o tubarão mude de direção e mantenha a estabilidade. Barbatana dorsal. A barbatana dorsal, situada no topo do corpo, fornece estabilidade durante a natação e evita que o tubarão role. Alguns tubarões possuem uma segunda barbatana dorsal menor. Barbatanas pélvicas, encontradas na parte inferior do corpo, perto da cauda, ajudam na estabilização e manobra. Barbatana caudal, ou cauda barbatana caudal é uma das mais importantes para a propulsão.
É geralmente heterocerca, o que significa que os lóbulos superior e inferior são de tamanhos diferentes, proporcionando uma potente força de propulsão para nadar rapidamente. Barbatana anal, presente em alguns tubarões, situada entre as barbatanas pélvicas e a caudal, também contribui para a estabilidade. Cada barbatana desempenha um papel crucial na natação eficiente do tubarão, permitindo-lhe ser um caçador ágil e adaptável em seu ambiente aquático. A estrutura corporal dos tubarões, com seu esqueleto cartilaginoso, dentes especializados e barbatanas bem desenvolvidas, é uma das chaves para seu sucesso como predadores marinhos. Esses atributos não apenas lhes permitem caçar eficazmente, mas também sobreviver em uma ampla variedade de ambientes oceânicos. Ao compreender essas características, podemos apreciar melhor a complexidade e a eficiência desses fascinantes animais. Sistemas sensoriais dos tubarões. Os tubarões são conhecidos por serem predadores altamente eficientes, graças aos seus sistemas sensoriais extremamente desenvolvidos. Esses sistemas incluem um olfato aguçado, uma visão adaptada ao seu ambiente e um sentido eletroreceptivo único que lhes permite detectar campos elétricos emitidos por outros organismos. Vamos explorar cada um desses sistemas em detalhes. O olfato dos tubarões é um dos mais avançados no reino animal, permitindo-lhes detectar substâncias químicas na água em concentrações mínimas. Eles possuem narinas situadas na parte inferior do focinho, que são usadas exclusivamente para o olfato, sem participação na respiração. Os tubarões têm a capacidade de detectar uma gota de sangue em 1 milhão de gotas de água do mar, o que equivale a uma proporção de cerca de 1 parte por bilhão. Isso lhes permite seguir rastros de sangue ou outros sinais químicos a grandes distâncias, localizando presas feridas ou alimentos potenciais. Além disso, os lobos olfativos em seu cérebro são altamente desenvolvidos, o que lhes permite processar essas informações de maneira eficaz e rápida. A visão dos tubarões é bem adaptada aos ambientes aquáticos, incluindo águas turvas e profundas onde a luz é escassa. Seus olhos possuem uma camada reflexiva chamada tapetum lucidum, que melhora a visão em condições de baixa luminosidade ao refletir a luz que passa pela retina de volta através dela, aumentando assim a quantidade de luz disponível para as células fotorreceptoras. Os tubarões também têm pupilas que podem se contrair e dilatar, adaptando-se a diferentes níveis de luz. Embora a visão dos tubarões não seja colorida como a dos humanos, ela é extremamente sensível a contrastes e movimentos, o que é crucial para detectar presas em seu ambiente. Uma das capacidades sensoriais mais fascinantes dos tubarões é a eletrorecepção. Eles possuem órgãos chamados ampolas de Lorenzini, que são pequenos receptores gelatinosos localizados na cabeça e no focinho. Essas ampolas detectam campos elétricos gerados pelos movimentos musculares e batimentos cardíacos de outros organismos. A eletrorecepção permite aos tubarões localizar presas enterradas na areia ou escondidas em cavidades, detectando até mesmo os mínimos impulsos elétricos. Além disso, essa habilidade ajuda os tubarões na navegação, percebendo os campos elétricos naturais da Terra, o que pode ser útil durante longas migrações. Além dos 3 principais sistemas sensoriais, os tubarões também possuem outros sentidos bem desenvolvidos. Audição. Os tubarões têm uma audição excelente, capaz de detectar sons de baixa frequência a grandes distâncias. Eles usam isso para localizar presas ou detectar potenciais ameaças. Linha lateral. Este sistema de órgãos sensoriais corre ao longo dos lados do corpo do tubarão e detecta movimentos e vibrações na água, ajudando-os a localizar presas próximas ou a navegar em águas turbulentas. Os sistemas sensoriais dos tubarões são extremamente sofisticados e contribuem significativamente para sua eficácia como predadores marinhos. A combinação de um olfato apurado, visão adaptada a diversas condições de luz e habilidade única de eletrorecepção torna esses animais caçadores formidáveis e bem-sucedidos em uma ampla variedade de habitats oceânicos. Compreender essas capacidades sensoriais impressionantes nos ajuda a apreciar a complexidade e a adaptação evolutiva dos tubarões. Hábitos alimentares e técnicas de caça dos tubarões. Os tubarões são predadores versáteis e eficientes, com hábitos alimentares e técnicas de caça adaptados a seus diferentes ambientes e presas. Eles exibem uma impressionante variedade de comportamentos alimentares, desde a filtragem de plâncton até a caça ativa de grandes mamíferos marinhos. Os hábitos alimentares dos tubarões variam amplamente entre as diferentes espécies, refletindo suas adaptações evolutivas e os nichos ecológicos que ocupam. Tubarões como o tubarão-baleia, Rhincodon typus, e o tubarão frade, Cetorinus maximus, são filtradores de plâncton.
Eles nadam com a boca aberta, filtrando enormes volumes de água para capturar pequenos organismos, como plâncton, crio e pequenos peixes. Esses tubarões têm brânquias especializadas com estruturas semelhantes a redes que prendem as partículas alimentares. Muitos tubarões são predadores ativos que caçam uma ampla variedade de presas. O tubarão branco, Carcharodon carcharias, por exemplo, se alimenta de peixes grandes, mamíferos marinhos como focas, golfinhos e, ocasionalmente, aves marinhas. Seus dentes serrilhados e poderosos maxilares são ideais para rasgar carne. O tubarão-tigre, Galeucerdo cuvier, é conhecido por sua dieta variada e oportunista. Ele consome peixes, tartarugas, aves marinhas, lulas, crustáceos e até objetos não comestíveis, como latas e pneus. Sua dieta diversificada reflete sua adaptabilidade e capacidade de explorar diferentes fontes de alimento. Alguns tubarões têm dietas mais especializadas. O tubarão-martelo, Sphyrnida, por exemplo, caça principalmente raias e peixes de fundo. A forma única de sua cabeça amplia seu campo de visão e melhora a capacidade de detectar presas enterradas na areia. Muitos tubarões, como o tubarão branco, usam técnicas de emboscada para capturar presas. Eles se aproximam furtivamente por baixo e lançam um ataque rápido e poderoso, muitas vezes saltando fora da água para surpreender suas presas. Esta técnica é especialmente eficaz contra focas e aves marinhas que nadam perto da superfície. Algumas espécies de tubarões, como o tubarão cabeça chata, Carcharinus leucas, exibem comportamentos de caça cooperativa. Eles podem formar grupos para cercar e confundir cardumes de peixes, aumentando as chances de captura para todos os membros do grupo. Os tubarões-baleia e frade filtram a água para capturar pequenas presas. Eles nadam lentamente com a boca aberta, permitindo que grandes volumes de água passem por suas brânquias filtradoras, retendo plâncton e outros pequenos organismos. Espécies como o tubarão-martelo usam seus sentidos altamente desenvolvidos para buscar ativamente suas presas no fundo do mar. Eles detectam campos elétricos gerados por peixes e outros organismos, permitindo-lhes encontrar presas enterradas na areia. Muitos tubarões, incluindo o tubarão-tigre, também se alimentam de carniça, consumindo restos de animais mortos ou moribundos. Este comportamento oportunista permite que eles aproveitem ao máximo as oportunidades alimentares disponíveis. Os tubarões demonstram uma impressionante variedade de hábitos alimentares e técnicas de caça, refletindo suas adaptações evolutivas e a diversidade dos ecossistemas marinhos. Suas estratégias de alimentação, desde a filtragem de plâncton até a caça cooperativa, destacam a complexidade e a eficácia desses predadores marinhos. Compreender esses comportamentos nos ajuda a apreciar a importância ecológica dos tubarões e a necessidade de conservar essas espécies fascinantes. Comportamentos sociais e territoriais dos tubarões. Os tubarões são frequentemente retratados como solitários e territoriais, mas sua vida social é mais complexa do que muitas vezes se presume. Embora muitas espécies sejam predominantemente solitárias, há evidências crescentes de interações sociais entre tubarões, incluindo comportamentos de agregação, migração em grupo e até mesmo formas rudimentares de cooperação. Vamos explorar mais detalhadamente os comportamentos sociais e territoriais dos tubarões. Certas espécies de tubarões, como o tubarão-martelo, Cirna mocarra, e o tubarão-baleia, Rhincodon typus, são conhecidas por formar agregações temporárias em torno de fontes ricas de alimento, como cardumes de peixes, desova de atum ou concentrações de plâncton. Essas agregações podem atrair dezenas ou até centenas de indivíduos para uma área específica, aumentando as chances de sucesso na alimentação. Alguns tubarões, como o tubarão-tigre, Galeucerdo cuvier, e o tubarão-cinza, Carcharinus amblyrhynchus, demonstram comportamentos de migração em grupo. Eles viajam em conjunto por longas distâncias ao longo de rotas migratórias estabelecidas, muitas vezes seguindo padrões sazonais em busca de águas mais quentes, áreas de reprodução ou melhores oportunidades de alimentação. Embora muitas espécies de tubarões sejam nômades e não mantenham territórios fixos, há evidências de territorialidade em certos contextos. Por exemplo, os tubarões-tigre têm sido observados defendendo áreas específicas de alimentação contra intrusos, mostrando comportamentos agressivos para proteger seus recursos alimentares. A competição por recursos, como alimento e parceiros reprodutivos, pode levar a interações agressivas entre tubarões. Em áreas de agregação alimentar, por exemplo, os tubarões podem competir ferozmente por acesso aos cardumes de peixes ou outras presas, resultando em confrontos e exibições de domínio. Os tubarões exibem uma variedade de comportamentos reprodutivos, que variam entre as espécies.
Alguns tubarões, como o tubarão-leopardo, Triaqui semifasciata, são monogâmicos e podem formar pares duradouros durante a temporada de reprodução. Outros, como o tubarão-martelo, envolvem rituais de corte complexos antes do acasalamento, onde os machos competem entre si pelo direito de fertilizar as fêmeas. Há evidências crescentes de que os tubarões possam exibir comportamentos de aprendizado cultural, onde indivíduos imitam e aprendem uns com os outros. Por exemplo, certas populações de tubarões aprenderam a associar embarcações de pesca com a disponibilidade de alimentos, seguindo os barcos para obter capturas descartadas. Alguns tubarões exibem comportamentos maternais complexos, como os tubarões cabeça chata, Carcharinus leucas, que formam berçários protegidos em águas rasas para dar à luz e criar seus filhotes. As fêmeas podem exibir comportamentos defensivos para proteger seus filhotes contra predadores ou intrusos. Embora os tubarões sejam frequentemente retratados como predadores solitários e territoriais, sua vida social é mais rica e complexa do que se pensava anteriormente. A compreensão dos comportamentos sociais e territoriais dos tubarões é fundamental para a conservação dessas espécies, ajudando a identificar e proteger áreas críticas para alimentação, reprodução e migração. Além disso, a pesquisa contínua sobre as interações sociais dos tubarões pode revelar mais sobre a ecologia e o comportamento desses fascinantes predadores marinhos. Ciclo de vida e reprodução. O ciclo de vida e reprodução dos tubarões é fascinante e varia entre as diferentes espécies, mas geralmente segue um padrão semelhante. Os tubarões atingem a maturidade sexual em idades variadas, que podem variar de alguns anos a várias décadas, dependendo da espécie. Algumas espécies podem atingir a maturidade em apenas alguns anos, enquanto outras podem levar décadas para se tornarem sexualmente maduras. A maturidade sexual também está relacionada ao tamanho do tubarão. Geralmente, os tubarões precisam atingir um certo tamanho antes de poderem se reproduzir com sucesso. A maioria das espécies de tubarões é ovovivípara, o que significa que os ovos se desenvolvem dentro do corpo da mãe e os filhotes nascem vivos. Os ovos são retidos no útero da mãe, onde recebem nutrientes através de uma placenta antes de nascerem. Algumas espécies de tubarões são ovíparas, o que significa que os ovos são depositados externamente e se desenvolvem fora do corpo da mãe. Os ovos geralmente são protegidos por cápsulas ovígeras que são depositadas em locais seguros, como no fundo do oceano. A maioria das espécies de tubarões não exibe cuidado parental após o nascimento. Os filhotes nascem com capacidades de natação e instintos de sobrevivência desenvolvidos e são deixados para se cuidar por conta própria. No entanto, há algumas exceções, como o tubarão-leopardo, Triaqui semifasciata, que foi observado protegendo suas crias recém-nascidas em áreas costeiras rasas. Em geral, os tubarões têm uma taxa de reprodução relativamente lenta, com longos períodos de gestação e baixas taxas de reprodução. Isso os torna particularmente vulneráveis às pressões da pesca excessiva e da perda de habitat. Muitas espécies de tubarões são conhecidas por terem vidas longas, com algumas espécies vivendo várias décadas ou até mesmo séculos. Isso permite que eles tenham ciclos reprodutivos espaçados ao longo de suas vidas. Em resumo, o ciclo de vida e reprodução dos tubarões é adaptado às suas condições de vida marinhas, com estratégias variadas de reprodução que refletem as necessidades e desafios de suas respectivas espécies. Esses aspectos do ciclo de vida são importantes para entender a dinâmica das populações de tubarões e para informar as estratégias de conservação e manejo dessas espécies ameaçadas. Áreas de distribuição geográfica dos tubarões. Os tubarões são encontrados em praticamente todos os oceanos do mundo, desde águas costeiras rasas até as profundezas abissais. Sua distribuição geográfica varia de acordo com a espécie e seus requisitos específicos de habitat, alimentação e reprodução. O Oceano Atlântico abriga uma grande variedade de espécies de tubarões, desde as águas frias do Atlântico Norte até as águas quentes do Atlântico Sul. Espécies como o tubarão-tigre e o tubarão-martelo são encontradas em uma ampla faixa de latitudes, enquanto o tubarão-branco é mais comum em áreas temperadas e frias. O Oceano Pacífico é o maior oceano do mundo e também abriga uma grande diversidade de tubarões. Desde as águas tropicais do Pacífico Central até as águas frias do Pacífico Norte, os tubarões são encontrados em uma variedade de habitats. Espécies como o tubarão-baleia e o tubarão-martelo são comuns em muitas áreas do Pacífico. O Oceano Índico também é lar de muitas espécies de tubarões, especialmente ao longo de suas costas tropicais e subtropicais. Tubarões como o tubarão-seda e o tubarão-tigre são encontrados em várias partes do Oceano Índico, enquanto espécies como o tubarão-martelo preferem habitats costeiros e recifais.
Os tubarões são comumente encontrados ao longo das costas de todos os continentes, desde as águas rasas próximas à costa até os recifes de corais e além. Áreas como a Grande Barreira de Corais na Austrália, as ilhas da Polinésia Francesa e as costas da Flórida nos Estados Unidos são conhecidas por sua riqueza em diversidade de tubarões. Os recifes de coral tropicais são habitats cruciais para muitas espécies de tubarões, oferecendo alimento abundante, abrigo e locais de reprodução. Espécies como o tubarão enfermeiro são comuns em recifes de coral ao redor do mundo, onde se alimentam de peixes e invertebrados. Muitas espécies de tubarões habitam as águas profundas dos oceanos, onde encontram presas adaptadas às condições de baixa luminosidade. Os tubarões-lanterna e os tubarões azuis são exemplos de espécies encontradas em águas profundas, onde caçam peixes bioluminescentes e outros organismos marinhos. A distribuição global dos tubarões é influenciada por uma variedade de fatores, incluindo temperatura da água, disponibilidade de alimento, presença de predadores e características do fundo do mar. Como resultado, diferentes espécies de tubarões podem ser encontradas em diferentes regiões do mundo, adaptadas aos seus habitats específicos. Os tubarões são verdadeiros habitantes dos oceanos, encontrados em uma variedade de ambientes marinhos ao redor do mundo. Sua distribuição geográfica reflete uma adaptação notável às condições locais e recursos disponíveis em cada região. Compreender a distribuição dos tubarões é fundamental para sua conservação, ajudando a identificar áreas críticas para a proteção e gestão sustentável dessas espécies vitais para os ecossistemas marinhos. Tipos de ambientes marinhos onde os tubarões vivem. Os tubarões são incrivelmente versáteis em termos de habitat, sendo capazes de ocupar uma variedade de ambientes marinhos, desde recifes de coral rasos até as profundezas abissais dos oceanos. Sua distribuição é influenciada por uma variedade de fatores, incluindo temperatura da água, disponibilidade de alimento e presença de predadores. Os recifes de coral são habitats vitais para muitas espécies de tubarões, oferecendo uma abundância de alimento, abrigo e locais de reprodução. Tubarões como o tubarão enfermeiro são frequentemente encontrados em recifes de coral tropicais, onde se alimentam de peixes, crustáceos e outros organismos associados aos recifes. As águas costeiras e as zonas costeiras são habitats importantes para muitas espécies de tubarões, especialmente aquelas que frequentam áreas próximas à costa em busca de alimento e reprodução. Espécies como o tubarão-tigre e o tubarão cinzento são comuns em águas costeiras, onde caçam peixes, crustáceos e outros animais marinhos. As águas abertas dos oceanos também são habitadas por muitas espécies de tubarões, que viajam longas distâncias em busca de alimento e migração. Tubarões pelágicos como o tubarão-maco e o tubarão azul são frequentemente encontrados em águas abertas, onde caçam peixes de cardume e outros organismos marinhos. Os tubarões são encontrados em uma variedade de habitats de águas profundas, incluindo montes submarinos, fossas oceânicas e planícies abissais. Espécies como o tubarão-lanterna e o tubarão-duende são adaptadas às condições extremas das profundezas oceânicas, onde caçam presas bioluminescentes e outros animais marinhos. Estuários e manguezais são habitats críticos para muitas espécies de tubarões durante as fases iniciais de suas vidas. Essas áreas oferecem proteção contra predadores, alimento abundante e águas rasas ideais para o crescimento e desenvolvimento dos filhotes de tubarões. Espécies como o tubarão enfermeiro são frequentemente encontradas em estuários e manguezais. Os tubarões são verdadeiros mestres da adaptação, capazes de sobreviver e prosperar em uma variedade de ambientes marinhos ao redor do mundo. Sua capacidade de ocupar uma ampla gama de habitats é fundamental para sua sobrevivência e sucesso como predadores marinhos. Compreender os diferentes tipos de ambientes onde os tubarões vivem é essencial para a conservação dessas espécies e de seus ecossistemas associados. O papel dos tubarões no ecossistema marinho. Os tubarões desempenham um papel crucial e multifacetado nos ecossistemas marinhos, influenciando as dinâmicas populacionais, a estrutura da comunidade e a saúde geral dos oceanos. Como predadores topos de cadeia, os tubarões exercem um controle importante sobre as populações de presas, mantendo o equilíbrio ecológico e promovendo a diversidade de espécies. Vamos explorar mais detalhadamente o papel dos tubarões no ecossistema marinho. Os tubarões desempenham um papel fundamental no controle populacional de suas presas, regulando as populações de peixes, tartarugas marinhas, focas e outras espécies. Ao prevenir a superpopulação de determinadas espécies, os tubarões ajudam a manter a diversidade ecológica e a saúde dos ecossistemas marinhos. Como predadores topos de cadeia, os tubarões influenciam a distribuição e o comportamento de suas presas, impactando indiretamente toda a cadeia alimentar.
Eles controlam as populações de peixes herbívoros, mantendo o equilíbrio nos ecossistemas recifais e preservando a integridade dos habitats de coral. A presença de tubarões em um ecossistema marinho está diretamente relacionada à biodiversidade da área. Onde os tubarões são abundantes, a diversidade de espécies de peixes e invertebrados é geralmente maior. Isso ocorre porque os tubarões mantêm o equilíbrio na cadeia alimentar, impedindo que determinadas espécies se tornem dominantes e suprimindo a competição entre diferentes grupos de animais. A ausência ou diminuição das populações de tubarões pode levar a um aumento de determinadas espécies de peixes que são hospedeiras de parasitas ou doenças. Isso pode resultar em surtos de doenças e afetar negativamente a saúde das populações de peixes e outros organismos marinhos. Os tubarões, ao regularem as populações de suas presas, ajudam a controlar indiretamente a propagação de doenças no ecossistema. A presença de tubarões em recifes de coral pode ter efeitos positivos na saúde desses ecossistemas. Ao controlar as populações de peixes herbívoros, os tubarões ajudam a prevenir a sobrepastagem de algas, o que por sua vez promove o crescimento e a saúde dos corais. Recifes de coral saudáveis são essenciais para uma variedade de espécies marinhas e para a proteção das zonas costeiras contra a erosão. Os tubarões desempenham um papel vital e interconectado nos ecossistemas marinhos, exercendo influência sobre as populações de presas, a estrutura da comunidade e a saúde geral dos oceanos. Sua presença é um indicador de um ecossistema saudável e diversificado, e a conservação dos tubarões é crucial para a manutenção do equilíbrio ecológico nos oceanos. Grupo taxonômico dos tubarões. Os tubarões são membros proeminentes do grupo taxonômico conhecido como classe Chondrichthyes, que compreende os peixes cartilaginosos. Esta classe é distinta principalmente pelo esqueleto cartilaginoso, em contraste com os peixes ósseos, que possuem esqueletos ósseos. Dentro da classe Chondrichthyes, os tubarões pertencem à superordem Selachimorpha, que inclui tubarões, raias e quimeras. Os tubarões são classificados na ordem Selachi ou Selachimorpha, que é subdividida em 8 subordens. Carchariniformes. Esta subordem inclui tubarões como o tubarão-tigre, o tubarão-martelo e o tubarão azul. Eles são caracterizados por suas nadadeiras dorsais longas e relativamente estreitas, além de uma posição mais anterior das guelras. Heterodontiformes. Esta subordem inclui tubarões como o tubarão-galha preta e o tubarão-duende. Eles são notáveis por suas diferentes formas de dentes, com dentes frontais pontiagudos para capturar presas e dentes posteriores mais achatados para esmagar crustáceos. Exantiformes. Tubarões da subordem Exantiformes, como o tubarão-frade e o tubarão-lobo, são caracterizados por terem 6 ou 7 fendas branquiais em vez das 5 comuns em outros tubarões. Laminiformes. Esta subordem inclui tubarões como o grande tubarão branco, o tubarão-maco e o tubarão-baleia. Eles são conhecidos por sua forma corporal hidrodinâmica, com nadadeiras dorsais longas e caudas em forma de fio de prumo. Orectolobiformes. Tubarões da subordem Orectolobiformes, como o tubarão-leopardo e o tubarão-bambu, são geralmente de tamanho médio e têm um padrão distintivo de manchas e listras. Prichoforiformes. Esta subordem inclui tubarões-serra, como o tubarão-serra espinhoso e o tubarão-serra comum, caracterizados por seus longos rostos em forma de serra, com dentes afiados. Squaliformes. Tubarões da subordem Squaliformes, como o tubarão-dorminhoco, são geralmente de pequeno a médio porte e têm uma aparência distintiva, muitas vezes com corpos delgados e olhos grandes. Squatiniformes. Esta subordem inclui as raias aneladas e outros membros da família Squatinidae, caracterizados por corpos achatados e nadadeiras peitorais que se fundem com a cabeça. Essas classificações taxonômicas fornecem um sistema organizado para entender a diversidade e as relações evolutivas entre os diferentes grupos de tubarões, ajudando os cientistas a estudar e conservar essas fascinantes criaturas marinhas. Mitos comuns sobre tubarões. Os tubarões têm sido alvo de muitos mitos e equívocos ao longo dos anos, alimentados por representações sensacionalistas na mídia e pela falta de compreensão sobre seu comportamento e papel nos ecossistemas marinhos. Vamos abordar alguns dos mitos mais comuns sobre tubarões. Tubarões são assassinos. Este é um dos mitos mais persistentes sobre os tubarões. Embora os tubarões sejam predadores naturais, os ataques a seres humanos são extremamente raros e geralmente ocorrem devido a erros de identificação ou investigação por parte do tubarão. Na verdade, os seres humanos representam uma ameaça muito maior para os tubarões do que o contrário. Todos os tubarões são perigosos, nem todos os tubarões representam uma ameaça para os seres humanos. A grande maioria das espécies de tubarões é inofensiva para os humanos e prefere se alimentar de presas menores, como peixes e invertebrados marinhos.
Apenas algumas espécies, como o tubarão branco e o tubarão-tigre, foram responsáveis pela maioria dos ataques registrados. Tubarões estão sempre à procura de humanos para comer, os tubarões não veem os humanos como presas naturais. Na verdade, muitos ataques de tubarão ocorrem por engano, quando um tubarão confunde um surfista ou mergulhador com uma de suas presas naturais, como uma foca ou tartaruga marinha. Uma vez que percebem que a presa não é comestível, os tubarões geralmente liberam o humano e se afastam. Tubarões são máquinas de matar insaciáveis. Os tubarões não são criaturas sanguinárias e indiscriminadamente violentas como muitas vezes são retratados na mídia. Eles são predadores essenciais para a saúde dos ecossistemas marinhos e desempenham um papel importante no controle populacional de outras espécies. Tubarões são todos iguais, na verdade, existem mais de 400 espécies diferentes de tubarões, cada uma com características únicas e comportamentos distintos. Alguns são grandes, outros pequenos, alguns são lentos e outros rápidos, alguns preferem águas rasas, enquanto outros habitam as profundezas oceânicas. Generalizar todos os tubarões como sendo da mesma forma é simplificar demais a complexidade dessas criaturas. Desmistificar esses equívocos sobre os tubarões é crucial para promover uma compreensão mais precisa e uma coexistência pacífica com esses predadores marinhos. A educação sobre o comportamento dos tubarões e a importância de sua conservação é essencial para garantir a sobrevivência dessas espécies vitais para os ecossistemas oceânicos. Realidade dos ataques de tubarões a humanos, estatísticas e causas. Os ataques de tubarões a humanos são eventos extremamente raros, mas que muitas vezes recebem uma cobertura sensacionalista da mídia, levando a uma percepção distorcida do verdadeiro risco que os tubarões representam para os seres humanos. Vamos explorar a realidade por trás dos ataques de tubarões, com base em estatísticas e causas. Estatísticas dos ataques de tubarões. Raridade dos ataques. Os ataques de tubarões são eventos extremamente raros. Segundo a International Shark Attack File, ISAF, que mantém um registro global de ataques de tubarões, a média mundial é de cerca de 80 ataques por ano, com apenas uma pequena fração desses ataques resultando em fatalidades. Baixa taxa de fatalidade. Embora os ataques de tubarões possam ser assustadores, a taxa de fatalidade é relativamente baixa. De acordo com a ISAF, a média global de fatalidades por ataques de tubarões é de cerca de 6 a 10 por ano, o que representa uma fração ínfima do número total de pessoas que entram em contato com ambientes marinhos. Localização geográfica. Alguns lugares ao redor do mundo têm uma incidência ligeiramente maior de ataques de tubarões, como as costas da Flórida nos Estados Unidos, a Austrália e a África do Sul. No entanto, mesmo nessas áreas, os ataques continuam sendo raros. Causas dos ataques de tubarões. Erros de identificação. Muitos ataques de tubarões ocorrem devido a erros de identificação por parte do tubarão. Eles podem confundir surfistas, nadadores e mergulhadores com suas presas naturais, como focas, tartarugas ou peixes. Provocações humanas. Alguns ataques de tubarões são desencadeados por comportamentos humanos provocativos, como nadar em águas conhecidas por serem habitat de tubarões, pescar perto de bancos de peixes ou tentar interagir com tubarões de forma inadequada. Condições ambientais. Certas condições ambientais, como águas turvas ou sujas, baixa visibilidade, presença de cardumes de peixes ou atividade de presas, podem aumentar o risco de encontro com tubarões e potencialmente desencadear um ataque. Desorientação ou defesa. Em alguns casos raros, os tubarões podem atacar seres humanos por desorientação, defesa territorial ou proteção de suas presas. Esses ataques geralmente são considerados incidentes isolados e não representam um padrão de comportamento predatório. Embora os ataques de tubarões possam gerar preocupação e medo, é importante manter uma perspectiva equilibrada e baseada em fatos sobre o verdadeiro risco que os tubarões representam para os seres humanos. A incidência de ataques é extremamente baixa em comparação com o número total de interações entre humanos e tubarões, e muitos desses ataques podem ser evitados por meio de precauções de segurança e comportamentos responsáveis em ambientes marinhos. A compreensão das estatísticas e causas dos ataques de tubarões é fundamental para promover uma coexistência pacífica e sustentável entre humanos e esses fascinantes predadores marinhos. Ameaças enfrentadas pelos tubarões. Os tubarões enfrentam uma série de ameaças significativas que colocam em risco suas populações em todo o mundo. Essas ameaças são resultado principalmente da atividade humana. Muitas espécies de tubarões são alvo da pesca direcionada devido à demanda por suas barbatanas, carne e outros produtos.
A prática da pesca de barbatanas, onde os tubarões têm suas barbatanas cortadas e são jogados de volta ao mar, ainda vivos, é particularmente cruel e devastadora para as populações de tubarões. Os tubarões também são frequentemente capturados como capturas incidentais em pescarias direcionadas a outras espécies. Isso ocorre principalmente em pescarias de atum, espadarte e camarão, onde os tubarões são frequentemente capturados em redes de arrasto ou redes de emalhe. A degradação dos recifes de coral, devido à poluição, mudanças climáticas e práticas destrutivas de pesca, representa uma ameaça significativa para os tubarões que dependem desses habitats para alimentação, abrigo e reprodução. A poluição costeira, incluindo escoamento de nutrientes, lixo plástico e poluentes químicos, pode ter efeitos adversos sobre os tubarões e seus habitats costeiros, afetando sua saúde e reprodução. As barbatanas de tubarão são altamente valorizadas em certas culturas asiáticas, onde são consideradas um ingrediente de sopa de alto status. Isso levou à caça furtiva e à pesca ilegal de tubarões em muitas partes do mundo para atender à demanda por suas barbatanas. O óleo de fígado de tubarão é valorizado por suas supostas propriedades medicinais em algumas culturas e é extraído ilegalmente de tubarões capturados. As mudanças climáticas, incluindo o aumento da temperatura da água, a acidificação oceânica e os eventos climáticos extremos, podem ter efeitos adversos sobre os habitats dos tubarões, alterando a distribuição e a disponibilidade de alimentos. As ameaças enfrentadas pelos tubarões são variadas e interconectadas, e exigem uma abordagem holística e coordenada para sua conservação e gestão sustentável. A redução da pesca excessiva, a proteção dos habitats críticos, o combate à caça furtiva e a mitigação dos impactos das mudanças climáticas são passos essenciais para garantir um futuro sustentável para as populações de tubarões em todo o mundo. A conscientização pública e a adoção de práticas de consumo responsável também desempenham um papel importante na conservação dessas fascinantes e vitais criaturas marinhas. Medidas de conservação e esforços globais para proteger as espécies de tubarões. As medidas de conservação e os esforços globais para proteger as espécies de tubarões têm se tornado cada vez mais urgentes devido à crescente ameaça enfrentada por essas criaturas marinhas. Muitos países implementaram limites de captura e regulamentações para controlar a pesca de tubarões, estabelecendo cotas de captura sustentáveis para evitar a sobrepesca e o declínio das populações. Muitos países implementaram proibições ou restrições a uma prática cruel onde as barbatanas dos tubarões são cortadas e os corpos descartados no mar. Isso inclui regulamentações que exigem que as barbatanas permaneçam naturalmente presas ao corpo durante o desembarque. A criação de áreas marinhas protegidas, como reservas marinhas e santuários de vida selvagem, é fundamental para proteger os habitats críticos dos tubarões e reduzir as ameaças à sua sobrevivência. Esforços de restauração de recifes de coral estão sendo implementados em muitas partes do mundo para reabilitar e proteger os habitats essenciais para os tubarões e outras espécies marinhas. Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora Silvestres, CITES. Algumas espécies de tubarões estão listadas nos apêndices da CITES, o que significa que o comércio internacional dessas espécies é regulamentado e controlado para garantir sua conservação. Campanhas de sensibilização pública são fundamentais para educar o público sobre a importância dos tubarões para os ecossistemas marinhos e os desafios enfrentados por essas criaturas ameaçadas. Programas de educação e conscientização nas comunidades costeiras ajudam a promover práticas de pesca sustentável e a reduzir o conflito entre tubarões e seres humanos. A pesquisa científica é essencial para entender melhor as necessidades e comportamentos dos tubarões, identificar áreas críticas para sua conservação e avaliar o impacto das medidas de gestão. Programas de monitoramento de populações de tubarões são essenciais para rastrear mudanças nas populações ao longo do tempo e avaliar a eficácia das medidas de conservação. Embora os tubarões continuem enfrentando uma série de ameaças em todo o mundo, os esforços de conservação estão ganhando impulso e mostrando resultados promissores. A implementação de medidas de proteção, a conscientização pública e a pesquisa contínua são cruciais para garantir um futuro sustentável para as espécies de tubarões e para a saúde dos ecossistemas marinhos em geral. Recordes e características únicas dos tubarões. Os tubarões são fascinantes criaturas marinhas que exibem uma variedade de recordes e características únicas que os distinguem de outros animais marinhos. Aqui estão alguns dos recordes e características notáveis dos tubarões. Recordes de tamanho. Maior tubarão, o tubarão-baleia, Rinchodontypus, detém o recorde de ser o maior peixe do mundo, podendo atingir até 12 metros de comprimento. Apesar de seu tamanho impressionante, é um alimentador filtrador, se alimentando principalmente de plâncton.
Maior tubarão branco. O tubarão branco, Carcharodon carcharias, é considerado o maior predador de peixes do mundo. Os maiores exemplares registrados podem exceder 6 metros de comprimento e pesar mais de 2 toneladas. Adaptabilidades surpreendentes. Órgãos sensoriais. Os tubarões possuem órgãos sensoriais extremamente desenvolvidos. Seu olfato é especialmente notável, sendo capazes de detectar pequenas quantidades de sangue em concentrações tão baixas quanto uma parte por milhão. Eletrorecepção. Muitas espécies de tubarões possuem órgãos eletroreceptores, conhecidos como órgãos de Lorenzini, que lhes permitem detectar campos elétricos gerados por presas potenciais, mesmo em águas escuras ou turvas. Longevidade e resistência. Longevidade. Alguns tubarões, como o tubarão da Groenlândia, Somnius microcephalus, são conhecidos por serem incrivelmente longevos. Alguns exemplares foram estimados em viver mais de 400 anos, tornando-os alguns dos vertebrados mais longevos do planeta. Resistência. Os tubarões são conhecidos por sua resistência e capacidade de sobrevivência em uma variedade de ambientes marinhos. Alguns tubarões, como o tubarão-martelo, Cirna, são capazes de migrar grandes distâncias ao longo de suas vidas, explorando diferentes habitats oceânicos. Reprodução e comportamento. Reprodução vivípara. Muitas espécies de tubarões são vivíparas, o que significa que dão à luz a filhotes vivos, em vez de depositar ovos. Alguns tubarões, como o tubarão-tigre, Galeocerdo cuvier, podem ter grandes ninhadas, com até 80 filhotes de uma só vez. Comportamento social. Embora muitos tubarões sejam solitários na maior parte do tempo, há evidências crescentes de que algumas espécies exibem comportamento social, como migrações em grupo e comunicação vocal entre indivíduos. Esses recordes e características únicas destacam a diversidade e a adaptabilidade surpreendentes dos tubarões, que desempenham papéis vitais nos ecossistemas marinhos e continuam a intrigar e fascinar os cientistas e o público em geral. Curiosidades pouco conhecidas sobre diferentes espécies. Tubarão-baleia, Rhincodon typus. Alimentação. Apesar de ser o maior peixe do mundo, o tubarão-baleia é um filtrador de plâncton, se alimentando principalmente por filtragem de água através de suas brânquias. Manchas únicas. Cada tubarão-baleia possui um padrão único de manchas na sua pele, o que permite a identificação individual de cada animal. Esses padrões podem ser usados em estudos de identificação e monitoramento populacional. Tubarão-duende, Mitsucurina ovstoni. Mandíbula distinta. O tubarão-duende possui uma mandíbula única, com dentes longos e finos, parecendo presas. Essa adaptação é usada para capturar presas em ambientes de águas profundas. Baixa frequência. Eles são conhecidos por habitar profundezas oceânicas e raramente são avistados, o que os torna uma das espécies de tubarões menos conhecidas e estudadas. Tubarão-martelo, gênero Cirna. Visão panorâmica. Os olhos laterais do tubarão-martelo permitem uma visão panorâmica de 360 graus, o que é útil para detectar presas e predadores em seu ambiente. Comportamento migratório. Muitas espécies de tubarões-martelo são conhecidas por realizar migrações longas, indo de águas quentes para águas frias dependendo da época do ano. Tubarão-lanterna escura, Ethmopterus spinax. Bioluminescência. O tubarão-lanterna escura é capaz de produzir luz através de órgãos luminosos localizados ao longo de seu corpo. Essa bioluminescência é usada para camuflagem e comunicação. Habitat profundo. Eles habitam as águas profundas do oceano, geralmente entre 200 e 1.500 metros de profundidade, o que os torna difíceis de serem estudados. Tubarão-gato, Galeus melastomus. Pequeno porte. O tubarão-gato é uma das espécies mais comuns de tubarões na Europa, mas é relativamente pequeno, raramente ultrapassando 1 metro de comprimento. Reprodução. Eles são ovovivíparos, o que significa que os ovos se desenvolvem dentro do corpo da mãe e os filhotes nascem vivos. Essas curiosidades destacam a diversidade e as adaptações surpreendentes das diferentes espécies de tubarões, mostrando a complexidade e a fascinação desses predadores marinhos. Conclusão e considerações finais. Neste vídeo, exploramos o fascinante mundo dos tubarões, abordando uma variedade de tópicos importantes. Começamos discutindo a importância dos tubarões nos ecossistemas marinhos e destacando o fascínio e os mitos que os cercam. Exploramos a longa história evolutiva dos tubarões ao longo de milhões de anos, desde suas origens até sua diversidade atual. Discutimos fósseis de tubarões antigos e como eles contribuem para nossa compreensão da evolução desses animais.
Abordamos os diferentes tipos de tubarões, desde os grandes predadores até os menores e mais raros, destacando suas características únicas. Exploramos algumas das espécies mais famosas de tubarões, como o tubarão branco, o tubarão-tigre, o tubarão-martelo e o tubarão-baleia. Detalhamos a anatomia dos tubarões, incluindo seus esqueletos cartilaginosos, dentes afiados e sistemas sensoriais altamente desenvolvidos. Discutimos como os tubarões se alimentam e caçam, assim como seus comportamentos sociais e territoriais. Exploramos as diferentes áreas do mundo onde os tubarões podem ser encontrados e os diferentes ambientes marinhos que habitam. Destacamos a importância dos tubarões como predadores de topo e seu papel crucial na manutenção do equilíbrio dos ecossistemas marinhos. Discutimos as principais ameaças enfrentadas pelos tubarões, como a pesca excessiva, a destruição de habitat, e os esforços globais para proteger essas espécies ameaçadas. Finalmente, compartilhamos curiosidades pouco conhecidas sobre diferentes espécies de tubarões, destacando seus recordes e características únicas. Como parte de nossa comunidade dedicada à descoberta e compreensão do mundo marinho, convido você a se envolver ainda mais. Inscreva-se no canal. Para receber mais conteúdos fascinantes sobre vida marinha, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Dessa forma, você não perderá nenhum vídeo novo. Curta o vídeo. Se este vídeo despertou seu interesse e você gostou do que viu, não hesite em deixar um joinha para nos mostrar seu apoio. Isso nos ajuda a entender o que vocês mais gostam e a criar mais conteúdo relevante. Compartilhe e comente. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também possam se interessar pelo fascinante mundo dos tubarões. Além disso, adoraríamos ouvir seus pensamentos e perguntas nos comentários abaixo. Sua interação é fundamental para nós. Obrigado por fazer parte dessa jornada de descoberta e aprendizado sobre os segredos dos oceanos. Juntos, podemos criar um ambiente marinho mais consciente e protegido. Como mensagem final, gostaria de destacar a importância vital da preservação dos tubarões e do respeito pela vida marinha como um todo. Os tubarões desempenham um papel crucial nos ecossistemas marinhos como predadores de topo, regulando as populações de outras espécies e mantendo o equilíbrio dos oceanos. No entanto, enfrentam uma série de ameaças, incluindo a pesca excessiva, a destruição do habitat e as mudanças climáticas. Preservar os tubarões não é apenas uma questão de conservação de uma espécie, mas sim de proteger a saúde e a diversidade de todo o ecossistema marinho, incluindo os serviços ecossistêmicos vitais que ele nos proporciona. Além disso, os tubarões têm um valor intrínseco como parte da biodiversidade do nosso planeta e merecem ser protegidos por sua própria existência. É essencial que reconheçamos a interconexão de todas as formas de vida nos oceanos e adotemos uma abordagem de respeito e conservação em nossas interações com o meio ambiente marinho. Isso inclui apoiar medidas de conservação, como a criação de áreas marinhas protegidas, a implementação de regulamentações de pesca sustentável e o combate à poluição e à degradação do habitat. Portanto, convido você a se juntar a nós nesta missão de preservação dos tubarões e da vida marinha em geral. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na proteção dos oceanos para as gerações futuras. Vamos agir com responsabilidade, compaixão e respeito em relação ao mundo marinho, garantindo um futuro sustentável para todas as formas de vida que chamam os oceanos de lar. Juntos, podemos fazer a diferença. Obrigado pelo seu apoio e compromisso com a conservação dos tubarões e do nosso precioso ambiente marinho. Extras. Indicação de documentários, livros e sites para quem quiser se aprofundar mais no tema. Para quem deseja se aprofundar mais no fascinante mundo dos tubarões, existem uma variedade de recursos disponíveis, incluindo documentários, livros e sites especializados. Aqui estão algumas sugestões. Documentários. Tubarões em Perigo, Encharquater, um documentário que aborda a pesca predatória de tubarões e os esforços de conservação para proteger essas espécies ameaçadas. Tubarões Sharks, uma série documental da BBC que explora a vida e o comportamento dos tubarões em diferentes habitats ao redor do mundo. Planeta Azul II, Blue Planet II, esta série documental da BBC inclui episódios dedicados aos tubarões, oferecendo insights fascinantes sobre sua ecologia e comportamento. Livros. Tubarões, o mito e a realidade Sharks, DMYTH in The Reality, de David A. Ebert e Sarah Fowler, um livro abrangente que aborda a biologia, ecologia e conservação dos tubarões, desmistificando mitos comuns sobre essas criaturas.
O Guia Completo dos Tubarões and the Complete Guide to Sharks, de Leonard J. V. Compagno, um guia abrangente que oferece informações detalhadas sobre as diferentes espécies de tubarões em todo o mundo. Tubarões do Mundo and Sharks of the World, de Leonard J. V. Compagno, Mark Dando e Sarah Fowler, um livro de referência ilustrado que apresenta descrições detalhadas de todas as espécies conhecidas de tubarões. Sites: Shark Trash, https://www.sharkrustro.org/, uma organização sem fins lucrativos dedicada à conservação dos tubarões e das raias, oferecendo informações educativas e recursos para ajudar na proteção dessas espécies. Save Our Seas Foundation, https://saveourseas.com/, uma organização internacional que financia e apoia projetos de conservação de tubarões em todo o mundo, além de fornecer recursos educativos sobre essas criaturas. International Union for Conservation of Nature, IUCN, Shark Specialist Group, https://www.ux.org/, um grupo de especialistas em tubarões da IUCN que fornece avaliações de conservação e orientações para a gestão sustentável das populações de tubarões em todo o mundo. Explorar esses recursos oferecerá uma compreensão mais profunda e abrangente do mundo dos tubarões, desde sua biologia e comportamento até os desafios enfrentados em termos de conservação e proteção. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.